Muito bem, este é a Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura na TV, e também estamos na internet. Basta acessar aí o nosso site, que está na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser. O programa de hoje em breve estará aqui também nas nossas playlists, que você encontra também aqui no YouTube. E logo também acima pode acessar os perfis do Futura no Facebook ou no Twitter. E você aí, tem o hábito de andar de bicicleta, seja por lazer ou como meio de transporte na sua cidade? Pois é, a bicicleta está entre os meios de locomoção urbana cada vez mais comuns no Brasil. Estima-se que no país existam 70 milhões de bicicletas, mas quase não há lugares exclusivos e seguros para se trafegar, especialmente nas regiões metropolitanas. É preciso pensar em estruturas que ofereçam condições para que o ciclista trafegue de forma segura. Segundo o levantamento do site G1, feito no ano de 2014, naquela época, as ciclovias representavam apenas 1% da malha viária das capitais do país. Se pensarmos que o carro ocupa aí o espaço de várias bicicletas, incentivar o uso delas como meio de transporte pode trazer vários benefícios para a mobilidade da cidade, evitando os congestionamentos, isso, claro, sem falar nos inúmeros benefícios para a saúde dos ciclistas. Bom, para essa conversa no programa de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o Osias Batista Neto, que é consultor em transporte e trânsito. Bem-vindo, Osias, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Também conosco, ao meu lado, está a Mariana Bassi. Ela é diretora de marketing. Bem-vinda, Mariana. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada também por estar aqui. Obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite aqui, em trocar essas ideias. Ela vai contar um pouquinho dos hábitos dela também com a bicicleta. E logo mais a gente conversa com a Tusa Aguiar, que é coordenadora de um projeto de incentivo ao uso de bikes lá em Manaus, no Amazonas. Então, fique ligado aí, você de casa, como sempre, também é nosso convidado. E já começo aqui ouvindo Mariana, que optou em utilizar a bicicleta, moradora do Rio de Janeiro. Mariana, você tinha carro antes, como é que foi essa mudança aí de fato, a gente pode dizer aqui que há uma onda aí de pessoas que têm optado em deixar o carro em casa ou vender o carro, andar mais de bike, e você aderiu também a esse movimento. Como foi essa escolha? Então, é um processo, né? Eu estou participando do processo. Eu fiz um cálculo, uma estimativa em que a manutenção do carro, os custos do carro, seguro, IPVA e tudo que incluía, né? Fora a dificuldade de mobilidade, né? À noite, a insegurança de andar sozinha num carro, o fato de não poder beber e dirigir, né? Obviamente pelas maior. Não, e também por segurança, claro, né? Por tudo. Eu comecei a fazer um cálculo em que valeria muito mais a pena eu me transportar para os lugares onde eu frequento de táxi, pelo custo financeiro. Então, esse foi o primeiro passo. E dali, do táxi, eu comecei a utilizar as bicicletas também, que a gente tem aqui pelo Rio, né? Por lazer. Comecei, então, já que em vez de ir de carro, eu em vez de ir de táxi, eu poderia ir de bicicleta, que é aqui perto, e isso foi transformando uma coisa que era um hobby em um transporte... Como um hábito. Exatamente, um hábito, né? Se tornou um transporte eficaz, assim, para mim, pelos lugares que eu frequento. Então, tá sendo uma transição, né? Eu falei até que eu estou numa fase de encantamento, né? Por ter a cidade de Rio de Janeiro, né? Como cenário das minhas pedaladas, e está sendo muito bom, assim, por ser uma economia, por evitar, né, o trânsito caótico. Eu me pego assim passando por lugares em que está tudo engarrafado. E você fluindo na bike, tranquila. Feliz da vida, com um cenário maravilhoso atrás. Muito bacana. Então, Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa que a gente, para chegar a esse ponto de fato, as bicicletas que a Mariana mencionou aqui no Rio de Janeiro, tem algumas outras cidades do Brasil também que já estão com esse serviço, são bicicletas públicas, aí normalmente através de uma parceria com empresas privadas e com bancos que disponibilizam nessas bikes, que você faz um cadastro, pega uma bike no ponto, pedala, entrega em outro ponto, paga ali um valor, de certa forma, até baixo. Isso é parte aí de um sistema de locomoção que faz parte também de uma estratégia de mobilidade.
E o Ministério das Cidades criou, inclusive, uma cartilha para o ciclista, pensando aí nessa maior utilização das bicicletas como forma de locomoção e não só para o lazer, porque no Brasil, por muito tempo, né, a gente sabe que a bicicleta foi vista apenas como uma forma aí de diversão para a criançada ou para o jovem brincar no fim de semana e tudo mais. A gente sabe que em muitas cidades do mundo a bicicleta já é utilizada aí como forma de transporte individual, e tem uma série de outras políticas públicas que a gente ainda está aqui engatinhando nesse sentido. Aí eu queria ouvir do Osias, que é especialista em mobilidade. De certa forma, a gente está aqui, como eu disse, engatinhando, o brasileiro ainda não está, de certa forma, aderindo tanto, né? Está começando a ver um pouco mais a bicicleta, mas há muito conflito ainda, né? Eu queria que você mencionasse um pouquinho essa questão de quem está acostumado com a cultura do automóvel, a cultura, né, de estar motorizado, em compartilhar o espaço urbano com quem está numa bike. Como é que você tem visto isso nos últimos anos no nosso país, às vezes? Primeiro, Cristiano, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, é que a gente via essas bicicletas de aluguel, né, compartilhadas, principalmente na Europa, e todo mundo dizia assim, no Brasil isso não vai dar certo. É verdade. Não vai dar certo, eles vão roubar as bikes, não vai... E deu certo, tem várias cidades, isso funciona bem em diversas cidades. Então, o brasileiro, quando quer, faz. De fato, porque via-se muito essas bicicletas em Barcelona, em Paris, em Londres, isso jamais vai acontecer no Brasil. Exato. E de fato, em pouco tempo até aconteceu, né? E aconteceu rapidamente e com uma aceitação muito grande da população. Isso é uma coisa muito legal. A outra coisa, como você falou, né, é que a questão de mobilidade hoje no Brasil é uma coisa muito séria. Com esse aumento de frota que nós tivemos, com a dificuldade de investir até no sistema viário e principalmente no transporte público, as cidades estão ficando muito congestionadas. E a bike, ela é uma saída de mobilidade muito interessante, porque à medida que você tira a pessoa do carro, transfere a pessoa para a bike, porque, como a Mariana falou, ela pode chegar mais cedo, ela pode chegar mais rápido, ela passa pelo congestionamento, isso é uma coisa muito legal, mas tem que fazer a infraestrutura adequada para isso, senão nós vamos ter ciclista morrendo no trânsito. Bom, a gente sabe também que dentro dessa questão de maior estrutura para o ciclista, a construção de ciclovias e ciclofaixas também está prevista numa outra política pública que eu vou mostrar para você também, acessando o site também do Ministério das Cidades, que é a nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana. E você vê aqui que logo na capa já está estampada aqui, tanto o ciclista aqui nas duas pontas, aí tem o ônibus combinado com o metrô, o trem, as pessoas que caminham pela cidade, o espaço de acessibilidade para quem necessita de uma cadeira de rodas, por exemplo, as cidades mais acessíveis aí para todos. Agora, na política é muito bacana, está lá tudo previsto, agora a execução de fato dessas políticas, elas andam muito devagar. Como disse o Osias aqui, a gente teve um aumento da frota de automóveis que explodiu aí em uma década no país, então as nossas ruas não acompanharam esse crescimento, a expansão de vias e avenidas, e também tem que se pensar aí na prioridade, né, do que se quer de fato aumentar mais faixas de rodagem para carro ou espaços alternativos ou ampliar o transporte público. Aqui no Rio, é um exemplo, até porque tem ampliado, né, e é tido como a cidade com maior quilometragem em ciclovias e ciclofaixas. Recentemente foi inaugurado uma aqui numa vista belíssima, né? A Mariana já experimentou? Ainda não experimentei. Ainda não? Mas vou. Mas vai, eu vou procurar aqui na internet rapidamente algumas fotos, mostrar para você de casa. Mas Mariana, como é que você, como ciclista que circula aqui no Rio de Janeiro, tem percebido a qualidade mesmo e a extensão das ciclofaixas e ciclovias disponíveis para o ciclista aqui no Rio? Não, eu fico feliz, assim, houve um investimento principalmente na região, assim, onde eu moro, porque antigamente era muito mais focado ali naquela região da Zona Sul, Leblon, Ipanema, Copacabana, né? Que é uma área mais turística. Exatamente. E a região, assim, mais distante, como Laranjeiras, Cosmes Velho, Flamengo, recebeu recentemente uma ciclofaixa que agora fica mais seguro até pedalar por ali, né? Que antigamente era inviável entre o trânsito. O que eu sinto que você estava falando é que falta muito a conscientização mesmo da população, né? Acho que em termos gerais, como você disse, né?
As pessoas sim respeitam, sim gostam, assim, você sente um entrosamento de tanto pedestre, carros. Eu não sinto assim uma resistência muito grande, mas ninguém sabe como se portar, né? Quando acontece uma situação, quem que tem preferência, quem que não tem. Então, eu acho que falta um pouco de incentivo, até de educação, né, em relação a esse assunto para a população em geral. Sem dúvida. Não é só a cartilha, né? Só a cartilha, como ótimo. a gente diz, o papel aceita tudo, né? Mas na prática, a gente lembra que em São Paulo, por exemplo, nos últimos 2 anos, muitas ciclovias e ciclofaixas foram implantadas na cidade e houve uma série de conflitos com os motoristas e brigas mesmo e coisas absurdas que a gente foi acompanhando pela imprensa aí, porque de fato aí é a disputa pelo espaço, né? Mesmo motoristas de ônibus também não respeitando o espaço do ciclista. Só porque eu mencionei aqui, deixa eu mostrar rapidamente essa belíssima ciclovia aí que passa pela Avenida Niemeyer, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Esse espaço belíssimo aí construído e recentemente aberto, você vê aí que de fato a população está aproveitando muito e chegando aí até São Conrado, nessa lindíssima paisagem aí. Então, quem estiver pelo Rio, vier, quiser trazer sua bike ou alugar uma bike aqui também, é possível passar e conhecer um pouco mais sobre esta ciclovia. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui no computador e vou agora diretamente fazer uma conexão com a região norte do Brasil, porque de norte a sul a população tem sim se organizado para demandar maior atenção do poder público às demandas de quem quer andar de bicicleta com segurança nas nossas cidades. Lá em Manaus, surgiu em 2010 uma iniciativa da sociedade civil, quando um grupo de estudantes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia começou a se reunir pelas ruas da capital do Amazonas. Então, quem conta mais para a gente sobre essa história é a Tusa Aguiar. Tudo bem, Tusa? Tudo bom. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, participar aqui do Conexão conosco. Quero saber um pouquinho mais sobre esse momento inicial. Eu falei de 2010, então quando vocês começaram a se organizar, a pensar em como tentar demandar melhores condições para poder circular de bike. De lá para cá, o que tem mudado aí em Manaus para os ciclistas? Então, o Pedala Manaus, ele começou com o pessoal se reunindo à noite para fazer passeio ciclístico, para conhecer a cidade de bike. E aos poucos esses passeios começaram a ficar mais rotineiros. Hoje a gente tem 2 atividades semanais, que é a Terça Tradição, que foi esse passeio ciclístico inicial que começou. E a gente também tem a Quinta Coletiva, que é mais para iniciante. Aos poucos, né, foi aumentando a quantidade de ciclistas na cidade, com os passeios noturnos, incentivando mais as pessoas a usarem a bicicleta como meio de transporte. Na verdade, muita gente já utiliza, né? A gente diz que a classe que tem mais dificuldade de financeira já utiliza muito mais a bicicleta como transporte na cidade. Mas hoje a gente vê que não são só eles que usam a bicicleta. Justamente como estava sendo comentado antes, a questão da mobilidade urbana, né? Da mobilidade no trânsito. A bicicleta hoje, até aqui em Manaus, no calor, é já uma proposta bem melhor de se movimentar pela cidade. Uhum. Você mencionou o calor, eu já volto a falar com você, Tusa. Eu quero ouvir da Mariana aqui, porque o Rio de Janeiro também é uma cidade com essa temperatura alta o ano todo. A gente está agora em pleno outono, com temperaturas acima dos 30, pleno verão aqui. Dizem que o verão por aqui não acaba nunca. Como é para você, Mariana? Porque tem essa questão mesmo de você estar de bicicleta na rua, você tem um compromisso, tem que ir até lugar, quer usar a bike para se deslocar e chega suada às vezes, o cabelo não está daquele jeito que você gostaria. Como é que você lida com isso? Então, eu tenho um privilégio de trabalhar num ambiente onde tem um chuveiro. Então, eu vou trabalhar e eu já tive que fazer adaptações, do tipo de carregar roupas leves, escolhas Leva uma mochilinha com um kit, que é a parte da adaptação, né? Do novo sistema, porque realmente o Rio de Janeiro é um calor. E também, assim, o bom da bicicleta é que você coloca a intensidade que você quer, né? Então, às vezes, quando eu tô com mais pressa, eu chego mais suada. Quando eu tô com menos pressa, eu vou pedalando com mais calma e tento chegar menos suada. Mas tem que, acho que de alguma forma, tentar se estruturar para onde você vai, dependendo, ou sair com antecedência ou
ter alguma opção de banheiro por perto que você possa se arrumar antes de chegar num encontro, que seja. Bom, a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, da cultura das empresas, né? Acho que isso é um ponto que a gente poderia pensar aqui, né? Às vezes, porque pensar-se, ok, nas políticas públicas e tudo mais, mas a iniciativa privada também pode incentivar os seus trabalhadores a chegarem de bike, se tiver uma estrutura um pouco mais adequada, como disse a Mariana, para tomar um banho ou onde deixar a bike também de forma segura, né? É tão interessante isso que a Tusa falou do pessoal trabalhador que usa, né? Quando o sistema de transporte público era mais precário, todas as fábricas tinham um estacionamento de bicicleta gigantesco. Quando começou, o ônibus foi ganhando proeminência no cenário, foi diminuindo a área de bicicleta. Isso no mundo inteiro, né? Lembrando aqueles filmes antigos da época da Revolução Industrial, né? Os operários todos iam de bicicleta. Que a bicicleta tem uma coisa que é fantástica, porque a gente chama tecnicamente que é um veículo de autopropulsão, quer dizer, é a multiplicação da força da Mariana, que ela anda que é a força dela, não consome energia, não produz fumaça, nem coisa nenhuma. Agora, isso que você falou, Cristiano, é muito legal, porque eu sou de Belo Horizonte, que é uma cidade encostada na montanha, né? Então, nós temos, primeiro, as ciclovias nossas, por mais que tentem utilizar as curvas de nível e tal, elas são cheias de rampa, né? Então exigem um esforço físico maior do ciclista. Tem um médico que é cicloativista em Belo Horizonte, o Marconi, que ele fala que Belo Horizonte é o seguinte: quanto mais você pedala, menos morro tem. Porque a capacidade física vai aumentando, né? Mas existe lá todo o empreendimento comercial que é licenciado em Belo Horizonte, prédio comercial de escritório, hospital, escola, indústria, shopping, todos são obrigados a ter bicicletários. Então você estimula, o poder público tem condição de forçar um pouco as empresas a fazerem isso, e as empresas então elas têm que ver o outro lado, porque elas vão ter profissionais mais saudáveis, elas vão ter pessoas que vão ser menos dependentes do sistema de transporte, dos congestionamentos, né? Vão ter uma série de ganhos. Com vale transporte dos trabalhadores, por exemplo. Então tem uma série de vantagens para a empresa, né? Em alguns países, inclusive, as empresas estão recebendo dinheiro do governo para fomentar a utilização de bicicleta. Isso é muito legal. Quero voltar a Manaus, chamar a Tusa para conversar com a gente, ver em relação a essa questão das estruturas, né? Tanto de ciclovias e ciclofaixas, como a mentalidade dos empresários, os locais de trabalho. Já tem estrutura também para quem quiser utilizar a bicicleta como meio de transporte, Tusa? Não, infelizmente em Manaus as nossas estruturas estão um pouco precárias ainda. Mesmo com as exigências do plano de mobilidade urbana, de ter que incluir a bicicleta nesse processo todo, as nossas estruturas ainda são precárias. Quem usa bicicleta aqui em Manaus é, digamos, na raça e na coragem, porque o nosso trânsito também é um pouco complicado. Como a Mariana chegou a comentar aí, precisa ser trabalhada a melhor da conscientização do trânsito, que o ciclista tem o direito de estar utilizando a via pública, mesmo que não tenha ciclovia, principalmente se não houver ciclovia, ciclofaixa, essa estrutura específica para bicicleta. Alguns pontos particulares, empresas privadas, shoppings, já estão trabalhando essa parte do incentivo à bicicleta, colocando bicicletário, ou então algumas empresas sinalizando que é amiga do ciclista. Isso já tem um pouco da parte privada, mas em relação à parte do poder público, para incentivar o uso da bicicleta, ainda está um pouco precário. Ok, eu vou aproveitar que a Mariana está falando um pouquinho sobre a situação de Manaus, perdão, Mariana não, a Tusa. Mariana está aqui do meu lado. A Tusa que fala com a gente lá de Manaus, para colocar o site da iniciativa que a Tusa participa. Então, pedi para o nosso diretor de imagens, Pierre Bayot, colocar aí o site quando eu habilitá-lo aqui, que é o pedalamanaus.org. E aqui tem uma série de iniciativas, tem agendas dos grupos de pedal, dica de segurança. Fala um pouquinho para a gente, Tusa, de que forma então a internet também tem facilitado os ciclistas se reunirem, também pensarem aí em exigências e demandas necessárias para maior segurança, maior conforto de quem se desloca aí por Manaus usando a bicicleta.
como você estava falando sobre os grupos, né? Nós temos, em Manaus tem vários grupos, por volta de 40 grupos que fazem passeio ciclístico noturno ou diurno nos finais de semana. O pessoal usa bastante as redes sociais para combinar esses encontros semanais e também para fazer esse incentivo do uso da bicicleta e trabalhar essa parte de conscientização do ciclista e do motorista também, porque geralmente quem vê as redes sociais não é só ciclista, né? Então a gente diz que as redes sociais ajudam a gente a trabalhar esse lado de conscientização do trânsito. A gente já teve algumas parcerias com empresas privadas, emissoras de TV, ou até alguns contatos que nós conseguimos no poder público mesmo também para trabalhar essa parte da semana de mobilidade urbana, de divulgação do uso da bicicleta, dos nossos desafios intermodais que a gente promove também, para mostrar da qualidade do uso da bicicleta. Então, as redes sociais hoje, para a gente aqui em Manaus, como ainda não tem esse incentivo mais firme do poder público, é o que ajuda a gente bastante a trabalhar essa parte de conscientização do motorista, do ciclista também, porque o ciclista tem direitos e deveres também, é claro. E também para ajudar a reunir a galera, incentivar mais pessoas a utilizar a bicicleta como meio de transporte. Muito bacana. O nosso horário aqui já está chegando ao fim, então eu preciso me despedir e parabenizar a Tusa aí pela iniciativa e chamando todo mundo aí de todo o país, não precisa ser só de Manaus, para conhecer a iniciativa que é o pedalamanaus.org. Muito obrigado, Tusa Aguiar, coordenadora aí da iniciativa, falando com a gente diretamente do Amazonas. Parabéns pela iniciativa e até a próxima. Até mais. Até mais. Antes da gente encerrar, eu quero ouvir um pouquinho de dicas de vocês. Começando pelo Osias, a gente ouviu a fala da Tusa e vimos fotos ali no próprio site, né, de trabalhadores, de pessoas se deslocando pelas cidades em espaços onde não há ciclovias, não há uma faixa reservada. Dicas, então, para o pessoal que a gente sabe, grande parte das cidades pequenas também no país não tem aí uma ciclovia, uma faixa exclusiva. Como o ciclista pode também, ou quem não é ciclista ainda, quer começar a se aventurar, né, pela cidade pedalando, pode tentar pensar em o básico da segurança e como também esse convívio deve ser facilitado aí para estar no meio dos carros, no meio dos ônibus, mas também mantendo a sua integridade. A primeira coisa, Cristiano, é uma frase que minha mãe falava quando eu era criança: você tem que respeitar para ser respeitado. Então, o ciclista ele tem que sentir que ele é um veículo dentro de uma outra quantidade de veículos muito grandes e muito mais fortes que ele. Então, ele tem que respeitar para ser respeitado. O ciclista não deve andar na contramão, ele deve andar de preferência do lado direito da faixa de tráfego, não é encostadinho na sarjeta, não, andar numa distância segura. Os motoristas têm que respeitar o ciclista porque é uma pessoa dentro do carro, outra na bicicleta, são pessoas iguais. Né? Não é porque está no carro que ela tem mais ou menos direito de estar na rua. Então, basicamente assim, é respeitar as leis, obedecer os semáforos, tomar cuidado com o pedestre, porque o ciclista não é o ponto mais frágil do tráfego, o pedestre é mais frágil que o ciclista. Evitar andar na calçada, quando andar na calçada que não tiver faixa marcada, andar desmontado da bicicleta. Né? Essas medidas são, e sempre pensar, na pior, quem vai perder é ele. Sem dúvida. E você, Mariana, como ciclista também, a questão da segurança para você e que dicas pode dar? Você que também está nessa fase de encantamento, como você disse, ainda com a bike, mas tem que ter a segurança em primeiro lugar, né? É no chão, né? Eu acho que tem muita coisa a ser melhorada, né? Até eu estava lembrando aqui, quando eu morava fora, os ônibus tinham uns ganchos assim na frente, que eram para as pessoas colocarem a bicicleta na frente do ônibus para você poder fazer essa integração entre transportes, né? Aqui eu vejo muito pouco gente usando o metrô com bicicleta e são casamentos que dão super certo, né? Essa ideia dessas bikes que a gente aluga facilitam muito, mas o meu próximo passo agora é adquirir uma bicicleta, então tem que pensar nisso tudo. Para as pessoas que estão começando, eu acho que primeiro é ter paciência, saber que você tem os seus direitos, mas tem os outros direitos dos outros, do pedestre, das pessoas que não estão acostumadas ainda, né? Então ter um pouquinho de paciência em relação a isso, tentar respeitar ao máximo, respeitar o seu limite físico também, né? Porque é uma mudança de hábitos, né? Então isso de não chegar muito suada ou menos suada.
não estressar demais o corpo, né? Tentar respeitar os seus próprios limites. Começar como um hobby, começar como um lazer e dando um passo a mais, isso ajuda bastante no processo. E depois que acostuma, é uma maravilha, não quer mais parar. Não deixar mais a bike para trás. Exatamente. Né? Muito bom. E reforçando aqui, como eu já disse, tem uma série de materiais de ONGs, de iniciativas privadas e também do poder público, como eu já mencionei, coloco de novo aí no site do Ministério das Cidades, a cartilha do ciclista, que foi criada aí pelo nosso Ministério para facilitar um pouco mais essa discussão e os ciclistas também saberem um pouco mais dos direitos, mas como bem disse a Tusa para a gente, né, os deveres também do ciclista quando estiver circulando pelas nossas cidades. Tá certo? Bom, por enquanto, então, temos que despedir daqui, o programa acabou, então obrigado, Mariana e Osias, foi um prazer conversar com vocês. Espero que vocês voltem outras vezes à Conexão. Obrigada. Valeu. É um prazer. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta na tela do Futura, nos horários que estão aqui embaixo. Tem também o nosso site bem aqui embaixo para você acessar e nos assistir quantas vezes quiser no seu computador, tablet ou celular. Um abraço e até a próxima.